grande sucesso tecnológico dos últimos meses no Brasil é uma caixinha que libera todas as TVs por assinatura e filmes. A IPTV pirata cresceu com a banda larga e com a queda de renda dos brasileiros. Trancados em casa e com menos dinheiro, muitos brasileiros encontraram nos IPTVs boxes uma saída. Enquanto isso, as TVs por assinatura viram o número dos seus clientes desabar. O Big Data Vênia desta semana vai tratar da TV pirata e de suas consequências para consumidores e empresas. Estão conosco nossa parceira de sempre, Yasmin Curzi de Mendonça, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, e um convidado, o professor Marcos Wachowicz. Ele é coordenador, vejam só, do GEDAI, o Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da UFPR. Para começar, Yasmin, vamos para a pergunta central. Quem usa IPTV Box está cometendo algum crime e infração? Está sujeito a alguma penalidade? Vamos lá. A IPTV Box, por si só, não é ilegal. Tem alguns modelos que são autorizados pela Anatel, da Apple, da Xiaomi e de outras operadoras. Mas é ilegal as TV Box que não... São ilegais, desculpa. As TV Box que não são homologadas pela Anatel. Então, de acordo aí com o Código Penal brasileiro, consiste em violação de direito autoral, tanto a obtenção quanto a venda dessas TV Boxes estão sujeitas aí a multa, até 4 anos de reclusão, mas são muito raras as punições no Brasil desse tipo. Também, basicamente, em resumo, ter a IPTV como tecnologia não é ilegal, mas as que não estão na lista da Anatel como homologadas são ilegais. Então, a obtenção aí desse produto pode consistir, no caso, violação de direito autoral ou outros crimes também. Então, Yasmin, quem tem uma IPTV Box pirata em casa está sujeito a 4 anos de prisão, é isso? A pena do artigo 184, parágrafo 3º do Código Penal para violações de direito autoral é a pena mínima de 2 anos e máxima de 4 anos, mas é um dispositivo que não costuma ser muito aplicado. Enfim, investigações é bastante difícil que alguém seja condenado a uma pena de prisão. O que acontece mais é a condenação por multa. Professor Marcos, e quem vende esses serviços? Quem comercializa o box em si e quem faz a organização desse serviço com servidores piratas? Está sujeito a que penalidades? Obrigado, Iago, pela pergunta. Yasmin. Veja bem, quando a gente fala em IPTV, nós temos que compreender primeiro o que é a tecnologia, para depois a gente espalhar quem é que tem responsabilidade de comercialização, de quem está fazendo pirataria, quem está fazendo contrafação. Primeira questão é a seguinte: o que é pirataria? A pirataria é um termo genérico que é utilizado para tudo. É utilizado para marca pirata, é utilizado para contrabando, é utilizado para CD, reprodução, e é agora utilizado também para esses gatos da TV por assinatura, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é separar o quê? Separar que essa tecnologia, como disse a Yasmin, essa tecnologia, ela é lícita. Ela é a mesma tecnologia que tem como base o streaming. E o streaming é uma atividade ilícita. Então, dessa forma, não é porque você vai baixar um arquivo, que você pode aproveitar um conteúdo que pode estar na IPTV, que você está fazendo algum tipo de contrafação. E aí vem a situação. O que é contrafação? A contrafação é violação de direito autoral. E o que é a violação de direito autoral? É o artigo que a Yasmin colocou no Código Penal, no artigo 184, né, do Código Penal. Agora, perceba bem o seguinte: tem que se esclarecer que não basta apenas funcionar de forma legal, porque funcionar de forma legal é a Anatel que faz com as emissoras de TV, por assinatura, ou a TV aberta. Então, quando se fala em IPTV, nós estamos discutindo também a infraestrutura da internet.
Nós estamos discutindo também os direitos de retransmissão dos conteúdos das TVs abertas. Nós estamos discutindo também a apropriação indevida por algumas plataformas de conteúdos protegidos pelo direito autoral. Então, existe um leque de situação. Qual que é a dificuldade? Agora, volto para a questão que perguntou para a Yasmin, ela disse, por que isso pouco é aplicado? Isso pouco é aplicado, por que não tem gente presa por conta disso? Por conta de uma situação básica do direito penal. É a questão da tipificação do delito. Para você botar alguém na cadeia, você tem que ter tipificado o delito. No Código Penal, ipsis literis. Não é meia tipificação que vai levar a pessoa lá. E essa questão da IPTV, desse tipo de situação de apropriação de sinal e de retransmissão de conteúdo, está ainda em pendência legislativa. Nós temos um projeto de lei para a tipificação no Congresso Nacional. Então, se você não consegue ter isso claro no direito penal, você não consegue efetivar. Ações da Polícia Federal, ações da Anatel, a gente está tendo muitas, né? Basicamente, é esse o primeiro ponto que a gente tem que ter claro aqui, né? Ou seja, primeiro, o sinal de TV a cabo não é considerado energia. E não sendo considerado energia, não tem a tipificação do Código Penal, que a codificação do Código Penal, se não me engano, é o 155. O 155 é que fala quem subtrair para si ou para outro coisa móvel, né? E a energia elétrica é móvel. Não é porque você põe o dedo na tomada e toma um choque, pé para trás e dá um pulo. É porque há uma definição legal. Já começa por aí. Nós temos que ter uma definição de que o sinal aberto, o sinal da transmissão de programas, etc., de radiodifusão, é bem móvel. Existe uma diferença, então, Marcos? Existe uma diferença legal entre um gato de TV a cabo e um gato de energia ou um gato de água, por exemplo? Sim. Porque, primeiro, porque você tem que tipificar o delito. Você somente faz um furto se for coisa móvel. Você não consegue fazer isso, eu não consigo furtar a tua casa e levar ela embora. Eu levo embora os objetos móveis dentro dela. Então, o sinal de TV a cabo não é considerado energia e assim não pode ser objeto de delito de furto. E aí você não consegue colocar o Código Penal em cima no artigo 155. O sinal transmitido por esses aparelhos que distribuem conteúdo televisivo da internet não tem força para gerar ou fornecer energia nos equipamentos. Então, se por acaso você botasse na energia elétrica e carregasse o teu equipamento assim direto, você estaria sendo incurso no artigo 155 do Código Penal. Né? Existe um aspecto em toda a questão de direito de propriedade intelectual também, que quando eu faço um furto de água, um gato de água na minha casa, eu estou diminuindo a água para os outros, não é? Não acontece a mesma coisa com uma TV por assinatura, por exemplo, ou com a pirataria de um livro, não é? Nós tínhamos isso, antes de passar a palavra para a Yasmin, nós tínhamos isso quando a TV a cabo era feito gato da TV a cabo. Então, antes, estou falando uma história de 20 anos atrás, a pessoa ia lá embaixo, no prédio, nos disjuntores, não da energia elétrica, mas os disjuntores da fiação da TV a cabo e fazia uma conexãozinha ali. E aí você fazia uma redução do quê? Você fazia uma redução da qualidade da imagem. Agora, com esses novos equipamentos, esses TV Box, não há perda de qualidade, é exatamente a mesma de digital. Então, aquela situação de quem utiliza gato da fiação elétrica, que reduz o consumo do vizinho, por exemplo, não tem qualquer tipo de correlação, porque você utilizando o gato da energia elétrica do vizinho, você consome mais e faz com que o teu vizinho consuma mais. Nesse caso do IPTV, não. O canal já está aberto no satélite, você captura do satélite. Então, não há quem paga, é que aquele teu sinal na tua casa não tem a criptografia autorizada para ter aquele acesso, né? Então, na realidade, você não está lesando o teu vizinho, você não está lesando
absolutamente ninguém, a não ser aqueles canais que têm a transmissão de radiodifusão, vamos supor, de um jogo que é pago, né, e que você está assistindo de graça. E isso impacta muito no modelo de negócio estabelecido atualmente, que são das TVs pagas. Né? Não sei o que a Yasmin pode falar também sobre isso. Yasmin, no caso da Sky Gato, do GatoNet, a gente tinha muito o controle das milícias, especialmente em áreas urbanas, no Rio de Janeiro, nas periferias das grandes cidades. As milícias também estão atuando no caso das IPTVs ou é um crime mais tecnológico de hackers? Não, aqui no Rio de Janeiro a gente já teve grandes apreensões feitas pela Polícia Civil. O CORE, por exemplo, uma investigação no ano passado, apreendeu mais de 500 mil aparelhos de TV Box que estariam vinculados a uma milícia específica do Rio das Pedras. Não vou citar nomes por questões, né, de tentar manter alguma segurança, mas sim, esse tipo de controle é realizado pelas milícias que a milícia, basicamente, aqui no Rio de Janeiro, historicamente atua onde falta infraestrutura estatal em múltiplos sentidos, seja com fornecimento de gás, seja com fornecimento de energia elétrica, com fornecimento de moradia, de acesso de transporte. Aqui no Rio de Janeiro até Uber da milícia existe, né? Então, a TV Box também é uma questão de acesso a direitos, né? Acesso a direito de entretenimento, acesso é uma questão também de falta de infraestrutura do Estado e falta de políticas de subsídio para garantir para as pessoas acesso a determinados conteúdos, acesso à cultura em geral, né? Então, a milícia tem, de fato, se servido dessa lacuna para fornecer mais um tipo de serviço, para fornecer mais um tipo de mercado e com bastante lucro, né? Porque as pessoas, como você bem disse na introdução, Iago, tem cada vez mais dificuldade de conseguir manter os planos de assinatura ou de sequer fazer um plano de assinatura, e vale muito mais a pena gastar um dinheiro comprando aparelhinho de TV Box e não pagando mensalidades, né? Então, tem essa questão de oferta de serviço pela milícia e de necessidade das pessoas de acessarem esses serviços, né? Eu acho que uma questão das propagandas, das políticas contra a pirataria, elas não conversam com a sociedade porque as pessoas não vão simplesmente parar de consumir determinado produto ou serviço porque, enfim, tem uma questão moral de fundo, né? Tem uma questão de a propaganda da TV falando que aquilo é errado. As pessoas vão continuar consumindo porque elas querem ter acesso àquilo, acesso ao que todas as outras pessoas de classe média ou de classe alta também possuem. Ou às vezes as pessoas têm um acesso, têm dinheiro para poder pagar esse plano, mas não possuem acesso por uma questão infraestrutural também. Às vezes o serviço não chega naquele lugar adequadamente. Existe, não é, Yasmin, uma diferença agora, você está falando, não é, desse desejo de ter acesso, existe uma diferença agora do que aconteceu no movimento a partir de 2010, quando cresceu, explodiu o GatoNet, junto com, de certa forma, a expansão da classe C, né? Existia um tempo em que uma das grandes questões do país era a ascensão da classe C, né? E não a submersão da classe C, da classe B, da classe D. Mas existe uma diferença agora que naquele tempo era um consumo aspiracional. Eu vou ter o que os outros têm. Agora é diferente, porque já teve, né? É não perder o que se acostumou a ter, não é? Exato, então, Iago, existe isso. Um outro modelo, Yasmin? Nós estamos num modelo aqui de pagamento por serviço, mas você disse também, isso também é um direito, de certa forma, não é? A cultura, o entretenimento também é um direito. Existe algum modelo que consiga conciliar esse acesso maior
a esses bens culturais, e o direito intelectual e o próprio modelo de negócio de quem produz, que também precisa ser preservado. Né? Existe essa pedra filosofal aí? Eu acho que é melhor passar essa pergunta para o Marcos. Mas eu acho que tem essa questão das políticas de subsídios que podem ser realizadas, né? E também a nossa TV pública, seria bom ter a professora Clara Keller para falar um pouco sobre isso também, né? Que fez a tese de doutorado sobre regulação de telecomunicações. Mas eu acho que a nossa TV pública também poderia se prestar um pouco mais a esse serviço. É basicamente impossível, porque adquirir os direitos dessas grandes empresas de mídia é caro, é difícil, né, de se ter acesso. Mas, enfim, eu acho que políticas de subsídio do Estado poderiam ser para diminuição de preços, talvez a comercialização a própria homologação, né, dessas TV Boxes pela Anatel podem fazer com que encareça a oferta do serviço. Então, enfim, eu queria ouvir o professor Marcos. Nos dê a solução, Marcos. Responda a pergunta do milhão. Né? O que a gente pode fazer é analisar como que vem sendo feitos os planos, tanto os planos de combate a essa pirataria, como também os planos de inclusão tecnológica. Eu acredito que a questão de acesso está muito voltada na questão da inclusão tecnológica. Hoje em dia, nós temos que ter uma cidadania que a pessoa não seja apenas um portador de um título de eleitor, mas ela seja um e-cidadão, ou seja, que tenha acesso a todas essas novas tecnologias da informação, a fim de que ele desenvolva toda a atividade que potencial dentro da sociedade, inclusive acesso a bens culturais, a informação, e muitos desses bens culturais estão tutelados pelo direito de autor. Então, em discussão, quais são as políticas públicas efetivas com relação a isso? Nós tivemos há 10, 15 anos atrás, e a partir de lá para cá, nós perdemos um pouco desse tempo. Mas vamos voltar ao foco da questão, que é o IPTV. O IPTV é uma tecnologia que vem surgindo nos últimos anos, fruto da do 5G. E quando a gente analisa o nosso país, a questão de 20 anos atrás, o Brasil, há 20 anos atrás, é que entrou na TV a cabo, de forma massiva. Mas quando ele entrou de forma massiva na TV a cabo, no mundo, já estava em declínio. Agora a gente está discutindo de novo uma questão sobre TV paga, que no mundo já está em declínio também, por conta do 5G, que agora vai entrar no Brasil. Então, são vários aspectos que nós temos que ver. E analisando pelo aspecto do combate à pirataria, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, eles já têm planos de combate desde 2018, que buscam fortalecer a atuação de fiscalização da Anatel nisso daí, né? No combate, na comercialização e utilização desses equipamentos para telecomunicação que não tem homologação. Ou seja, você compra um equipamento que não está homologado, e você acessa o que quiser. Né? E você acessa o que quiser do teu IP ou através de uma VPN. Aí você cria uma criptografia, um túnel criptográfico para burlar onde você está no planeta. Né? Então, essas ações de fiscalização já existem em todo o país. E a ANEEL é membro desse Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né? De delitos contra a propriedade intelectual. Então, quando se fala em ações do governo para coibir esse tipo de pirataria, né, nós temos listas de canais que são divulgadas na internet, que controlam a proteção desses direitos autorais, as distribuições, quais são as gratuitas, quem não faz gratuidade nisso. Né? Então, o que nós vemos? Nós vemos um usuário que não vai pagar, que não quer pagar porque quer ter acesso. Agora, os motivos pelo qual ele não tem acesso, né, que acaba cometendo um ilícito civil, digamos ali, é um ilícito civil, que é uma contrafação, né, está violando. E a forma de você ter uma efetividade de combate fica muito reduzida. E ainda mais porque eles compram esses tipos de equipamentos pela internet. Vocês compram nesses marketplaces.
Então, e o controle disso é muito complicado, é muito complexo, porque não há estrutura para isso. Então, não havendo estrutura, você tem vários tipos de delitos. Esse equipamento, por exemplo, que é comprado irregularmente, né, que não está homologado pela Anatel, além de ser uma contrafação de direito autoral, ele também é uma evasão tributária, porque ele não vai ter o tributo devido, ele vem com uma importação paralela, então espraia todas as questões. E as ações da Polícia Federal que vêm sendo feitas nesse sentido somente conseguem perceber e apurar a ponta de um iceberg, que é muito maior, que é muito maior. Você falou, Marcos, sobre a questão da vinda do 5G agora, né? A vinda do 5G permite, não é, o acesso até a TV a cabo sem o cabeamento, né? Você não precisa mais trazer o cabo lá de baixo para dentro do apartamento e, obviamente, abre possibilidades de pirataria muito maiores. A nossa legislação, me parece, está muito focada em telecomunicações, não é? Toda a legislação de TV por assinatura foi pensada para satélite, foi pensada para cabo, foi pensada num mundo de telecomunicações e não num mundo digital. Você vê que vai ser necessário mudar a legislação, não só para a parte penal, mas para a parte de regulação da TV por assinatura agora com o 5G? Vamos por partes. Primeira questão da legal. Como eu falei, existe um projeto de lei que tramita desde 2015. 2015, então não é de agora. Não é um problema que está sendo... o problema se avolumou agora, né? E o que acontece? Nesse projeto, eles vão colocar o furto, os sinais de TV a cabo, incluindo como um furto, tipificando como um furto. Essa é uma situação. Então, aí nós teríamos uma efetividade policial. A outra discussão é com relação à transmissão, é com relação à legislação que nós temos no Brasil. Aí a conversa é um pouco mais distinta. Primeiro que, desde 2014, nós temos a Lei do Marco Civil da Internet, que fala sobre o uso da internet no Brasil. Não, quando ela fala lá, tem um princípio no Marco Civil da Internet que se chama de neutralidade da rede. O que é neutralidade da rede? Porque todos os pacotes de dados que vão fluir, vai para lá e para cá, tem que ter a mesma velocidade. Ora, com o 5G, a velocidade vai ser muito maior. Então, você vai conseguir não só mandar um e-mail com a mesma velocidade que baixa um programa de TV a cabo. Entende? Existe uma diferença entre TV a cabo, que vai para o streaming, e TV on demand, que é o streaming on demand, que é da Netflix, por exemplo, ou de outra situação, que demanda muito mais volume de dados, porque está gravado, etc. Mas, fora dessa situação, eu quero explicar uma coisa para você. O que nós temos que ter claro, e é a minha preocupação com relação à neutralidade da rede, e essa questão que envolve direitos autorais e propriedade intelectual, é de que a gente viole o princípio do Marco Civil da Internet de neutralidade da rede em prol de detectar quais são os pacotes de dados que estão sendo transmitidos com ou sem violação de direitos autorais. Dentro dessa neutralidade, Marcos, a operadora de internet, que muitas vezes é também operadora de TV a cabo, poderia simplesmente cortar o acesso a essas IPTV Boxes? Exatamente aí que está o princípio da neutralidade. Perceba o seguinte, e é exatamente essa questão que você apontou. Quando eu falo na neutralidade da rede, eu não estou falando dos pacotes. Eu estou falando da infraestrutura. Quando você vai achar para a infraestrutura, eu gosto de fazer uma analogia, para ficar bem claro. Com a energia elétrica que todo mundo conhece. Então, nós temos a Itaipu, que é a usina. Aí sai da usina, vem para uma central de distribuição que coloca em fio de alta tensão, que vai até São Paulo, que vai até Curitiba, que vai até o Rio de Janeiro.
aí tem uma outra de baixa tensão que leva até a sua casa do Iago. Então, na tomada do Iago, eu não sei o que está, se é uma geladeira, se é um computador, se é um aquecedor aqui em Curitiba. O que é o princípio da neutralidade da rede? O princípio da neutralidade é que este ponto, o ponto A para o ponto B, eu não sei quem está, quais são os pacotes que estão saindo e quem está recebendo na outra ponta, e aquele que distribui também não tem o controle do pacote. Eu tenho absolutamente uma neutralidade. Tudo é pacote. Eu não sei se tem pacote de direito autoral, se tem pacote que não seja apenas informação. O que acontece atualmente? Você começa a fazer uma transmissão lícita a partir de agora, aqui, como nós estamos utilizando a internet para fazer esta reunião. Este pacote vai e a distribuidora diz, não, opa, aqui está tendo um movimento anômalo, está muito maior do que o normal. E o que eles fazem? Quebram, reduzem. Aí apaga a tua transmissão ou dificulta o upload para o YouTube. Por quê? Porque estão fazendo controle dos pacotes. Isso é violação de direito autoral e é uma forma que estão sendo encontrados para fazer o controle, para fazer a fiscalização. Mas será que a gente tem que violar o Marco Civil da internet para fazer a fiscalização? Será que não há uma outra forma de fazer o controle, a fiscalização, sem ferir o princípio da neutralidade da rede? Essa é uma questão que vale 1 milhão. Você acha, Yasmin, aí valendo 1 milhão e sem poder pedir ajuda para os universitários, você vê, Yasmin, que o Marco Civil abarca essa questão da forma como ele está, com esse foco em neutralidade da rede? Ele precisa ser protegido nesse aspecto ou é necessário uma nova legislação? Eu acho que a neutralidade da rede precisa ser protegida nesse sentido também. O que a gente tem de princípios no Marco Civil, como, enfim, não só a neutralidade da rede, mas a segurança para os consumidores e também para as provedoras de serviço em relação à prestação desses serviços. A base fundamental está no Marco Civil da internet. Eu acho que não precisaria de uma alteração da legislação nesse sentido. Eu acho que, enfim, a tipificação desse tipo de conduta como ilegal nesses projetos de lei que vão surgir, que já estão aparecendo no Congresso, como o professor Marcos colocou, eu acho que essa discussão é que a gente vai precisar olhar com mais calma, porque eu não acho que enfim, eu não acho que não é possível obstar que esse tipo de conduta seja passível de criminalização, porque essa é a tendência na maioria dos países. Acho que o combate à pirataria vai continuar seguindo como está, com essa abordagem bastante penalizante. O que eu acho que a gente precisa, como organizações da sociedade civil, enfim, outros atores, precisam se mobilizar em torno de assegurar para as pessoas outras saídas, até mesmo para não alimentar essas redes, né, como de milícia ou de outros locais que atuam na ilegalidade. Acho que a gente precisa dar para as pessoas outras alternativas para que não se enredem nesses serviços, porque também ninguém quer estar dando dinheiro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, especificamente para as milícias. Ninguém quer continuar alimentando isso, enfim, por diversas questões. Mas eu acho que é fundamental dar essas alternativas para que as pessoas possam sair disso, porque se não tiver alternativa, elas vão continuar fazendo uso desses serviços, porque é uma questão de acesso à cultura, né? Uma questão básica de acesso ao consumo. Então, enfim. E é preciso estimular também a produção cultural, não é? Ou seja, se Exato. Ninguém pagar, como que você vai fazer essa produção cultural? Não é? Então, uma das formas que foram vistas aí de financiamento dessa produção cultural foi a encomenda
por plataformas como Netflix de produtos nacionais. Né? A Netflix tem vários problemas que a gente pode questionar aqui, mas tem, por exemplo, essa vantagem de ter produtos de vários países. Né? O produto de maior sucesso da Netflix esse ano foi da Coreia do Sul, né? O Round Six. Não sei se vocês viram o Round Six, mas foi da Coreia do Sul. A gente teve produtos brasileiros lá, então a gente tem que ter o acesso à cultura, mas a gente também tem que ter formas de esse acesso financiar de alguma forma a produção cultural nacional e a produção cultural. Exato, Iago. Só nesse ponto também, eu acho que é importante, e a gente poderia ter isso como uma política bastante clara, não de controle de preço, mas de tentativa de subsídio e acordo do governo com essas grandes plataformas. Por exemplo, a Netflix se estabeleceu aqui no Brasil como quase um monopólio durante algum tempo, né? Agora a gente tem visto cada vez mais surgirem outros streaming competidores, mas a Netflix chegou a muitas pessoas, né? Eu não sei, eu não tenho os dados aqui, mas imagino que seja uma das principais plataformas de streaming para o cidadão comum no Brasil hoje. E eu acho que o preço, né, encareceu. As pessoas estão sentindo isso no bolso. A tendência de todas essas companhias é aumentar preço assim que elas conseguem se estabelecer no mercado. Então, fazem dumping com outras companhias e vão se estabelecendo cada vez mais. Eu acho que é importante, né, de repente, a legislação que venha para substituir a lei de telecomunicações nesse quesito, poderia ter alguma previsão para, de fato, possibilitar parcerias do governo federal ou do Ministério da Cultura, especificamente, com essas plataformas para subsidiar os serviços, né, para fazer com que o preço não aumente tanto, de forma tão desproporcional. Não sei se a gente já tem alguma coisa na legislação consumerista, por exemplo, nesse quesito, mas eu acho que é um caminho bastante crucial também para ter, não possibilitar, e também na lei de concorrência, né, para não possibilitar a monopolização desses serviços e o aumento dos preços de forma desproporcional. Eu acho que é isso. Você falou agora sobre o streaming e o Marcos tinha falado antes que nós estamos agora lidando com questões que já têm muitos anos, não é? Nós estamos tentando resolver questões do passado e o streaming seria talvez a solução, né? Se apresentou durante um determinado momento, parecia que a gente tinha alcançado a solução para a pirataria, né? A solução para a pirataria era um produto de preço acessível que ia trazer o entretenimento que as pessoas queriam. Até porque para baixar um filme no streaming, no torrent, você tinha que ter alguma familiaridade tecnológica, você tinha que saber mexer com torrent, você depois tinha que saber baixar a legenda, juntar. E aí você pegou uma coisa que era barata, um streaming barato, cômodo, e você tinha acabado com a pirataria ali, não é? E só que agora, algo que você assinava R$20 e tinha, hoje para você assinar todos os streamings, me parece que até o contrário do dumping, de certa forma, do monopólio, de certa forma, porque o que tem encarecido, além de ter aumentado o preço da Netflix em si, mas o que tem encarecido é você assinar o pacote inteiro, né? Se você assinar todos os streamings hoje no Brasil, dá mais de R$200. Então aquela vantagem, não vou pagar R$200 para a TV a cabo, porque com R$20 aqui no streaming eu tenho dados, eu tenho os filmes, agora eu preciso de uns 200. E tem uma outra coisa, eu assino R$200 e não tenho todos os filmes. Né? Se eu quiser assistir um clássico, se eu quiser assistir, eu assino a Disney, mas eu não tenho determinados produtos do conglomerado Disney, eu tenho que assinar o Star Plus, e depois eu assino a Amazon, mas um dos filmes que eu clico lá, ele diz, não, isso aqui é R$9,90, mas se você clicar aqui, você tem que pegar um premium. Então, também, o modelo de negócio, ele funciona na medida em que ele é sustentável para os seus clientes. Né? E no Brasil isso não tem sido sustentável. Né? A pessoa não consegue pagar R$200 de TV a cabo, mais R$200 de streamings para não ter todos os filmes e ter que ir lá e piratear. Você vê, Marco, o streaming dessa forma como está hoje, como dependente de algum tipo de regulação também? Ou ele é uma solução de mercado e a gente tem que ir da forma como está?
Porque alguns IPTV Boxes também dão acesso a catálogos de filme, né? Perceba o seguinte, Iago, a pergunta é boa, mas a gente tem que separar as coisas. O streaming, ele surgiu dentro da indústria fonográfica como uma salvação. Por quê? Por conta da reprodução do CD. Todo o mercado fonográfico mundial estava baseado na venda do LP, na venda do CD. Aí veio o peer-to-peer e acabou com a história. Ou seja, o streaming entra novamente com uma forma de remunerar as gravadoras, as editoras. Acontece que, com o aumento da tecnologia, a possibilidade não só do som, mas das imagens. E aí toda a indústria veio a se reformar. Aí tem as Netflix e outras plataformas que ganharam uma exponencialidade, principalmente no momento de pandemia. E nesse momento de pandemia é que as plataformas, né, começaram a perceber que estavam perdendo muito dinheiro. Não estavam perdendo dinheiro só no Brasil. As TVs a cabo, Netflix e outras, estavam tendo uma concorrência, entre aspas, desleal, porque não se trata de desleal, mas sim de uma concorrência ilegal, que é esta forma do IPTV. Né? Então, aí é uma outra discussão que a gente volta a falar sobre telecomunicação, porque o IPTV bate principalmente na telecomunicação, ou seja, a pessoa contrata um serviço clandestino, que é similar ao streaming, para a prática de um ato ilícito civil, qual seja, não vou pagar. Né? E quem comercializa? Quem comercializa tem uma pena. Então, não é a pessoa que está comprando tem um ilícito civil na ponta, mas quem está comercializando tem uma penalidade. E essa penalidade é dada pela lei. Que lei? A lei que determina a Lei Geral sobre Telecomunicação. Né? A Lei Geral sobre Telecomunicação fala sobre desenvolver clandestinamente, olha o trava-língua, clandestinamente atividades de telecomunicação, artigo 183, detenção de 2 anos e 4 meses aumentada da metade do valor se houver dano ou multa a terceiro. E aí tem um parágrafo único que diz: incorre aquele que direta ou indiretamente concorrer para esse crime, ou seja, aquele que presta o serviço. Então, eu tenho meu aparelhozinho lá dentro da minha casa e estou fazendo streaming. Estou vendo estou vendo o Diesel, estou vendo canais que são pagos, Spotify, posso ver tudo ali dentro. Posso ver a Disney, posso ver Netflix, posso ver meus jogos. O que acontece? Aqui há um serviço de criptografia nisso. E essa criptografia é quebrada e atualizada. Então, vai chegar num momento em que as pessoas dizem: poxa, mas eu pago X e é muito mais barato do que ter uma assinatura básica paga. Aí eu vou comprar. Eu vou comprar esse aparelhozinho. Esse aparelhozinho você pode comprar no mercado, né? Aí em São Paulo tem ruas especializadas que você anda na rua, o pessoal berra: olha, quer comprar não sei o quê? Ou pode comprar pela internet, nesses marketplaces. Como coibir isso? Bom, primeiro, eu não acredito... A associação de TVs por assinatura está tentando coibir isso com uma propaganda moralizante, quase, né? Colocando crianças dizendo isso é errado. Essa é a saída? Ou me parece que uma saída moralizante numa situação em que nós estamos, em que não há uma solução de mercado, inclusive, é muito difícil, né? Qual é a solução de mercado sustentável para isso? Eu não gosto de ver pelo mercado. Sabe por que eu não gosto de ver pelo mercado? Porque o mercado sempre vai achar uma brecha para ganhar um lucro. Mas tem que ter uma regulação que permita com que o mercado seja sustentável. Né? A regulação de uma atividade no mercado, dentro do direito comercial, é algo impossível de se fazer por lei. É impossível. Porque a atividade empresarial é uma atividade de constante mutação. Ou seja, eu posso fazer essa atividade? Sim ou não? É lícita? Posso. Não é lícita? Não posso. Ah, mas isso não existe. Vou fazer. É assim que se estabeleceu a internet. O comércio eletrônico se estabeleceu pela prática.
empresarial de novos negócios. Então, não dá para você pensar na internet pensando, vamos regular mercado futuro. Não tem como regular mercado futuro pelo único simples fato: você não conhece a tecnologia do futuro, você mal e mal conhece a tecnologia do presente. Então, dentro disso, você tem que defender a sociedade. E aí eu me aproximo da Yasmin. Como é que você faz isso? Com uma política clara de inclusão tecnológica. A inclusão tecnológica não é simplesmente dar subsídio. A inclusão tecnológica é muito maior do que isso. É a possibilidade que a pessoa tem de se desenvolver como pessoa, como ser humano, dentro da internet, utilizando essas novas tecnologias da informação. E isso passa pela educação, isso passa pelas TVs. Quando a gente fala na educação, nesse período de pandemia, nós tivemos um gap monumental entre o ensino público e o ensino privado, que é justamente a possibilidade de a pessoa ter acesso a essa tecnologia. E essas novas tecnologias vão surgir a cada momento, a cada 5 anos. Isso que nós estamos discutindo aqui agora, daqui a 5 anos não vai existir. Então, não há possibilidade de você fazer essa regulação por lei. E o Marco Civil da Internet foi muito sábio com relação a isso, porque ele criou princípios. O primado da neutralidade, o primado da privacidade, e colocou a regulamentação futura. A Anatel deve regulamentar, sim, mas deve ter participação da sociedade civil dentro desse conselho, dentro dessas esferas e instâncias. Porque, senão, quem vai regrar a internet serão os novos modelos de negócio. E esses novos modelos de negócio têm a pessoa como consumidor apenas, e não como cidadão, como um e-cidadão, né? Um cidadão cibernético, digamos assim, por assim dizer. Eu ia fazer uma última pergunta para vocês, que eu acabei não fazendo, que é a seguinte. Essa é a pergunta de 2 milhões? Oi? Essa é a pergunta de 2 milhões. Essa é uma pergunta de uns R$30. A pessoa que compartilha a senha do streaming, que lá diz que não é para compartilhar, mas a pessoa que compartilha a senha está fazendo alguma infração? Isso é um absurdo. Não tem como eles colocarem... não tem como saber, de fato, né? Tá acessando... A Netflix tem uma assinatura, eu tenho essa assinatura, que é a assinatura família. Você assina lá, paga mais... Sim. Reais, e aí 4 pessoas podem acessar ao mesmo tempo, não é? Mas eles podem controlar, por exemplo, o acesso simultâneo, pelo menos podem. Mas o acesso simultâneo pode estar acontecendo dentro da mesma família, né? Isso que é complicado. Eu acho que o termo, não sei se está no termo de serviço deles, assim, de fato, nunca cheguei a ler. Se eles bloqueiam, você não pode, de repente, acessar de um IP distante do seu, por exemplo. Mas eu imagino que não possa, eles não podem fazer isso. Para mim, seria uma cláusula abusiva. O Spotify tem uma conta família, e se aproxima do que o Marcos falou, essa coisa de que a coisa vem da fonografia, do som primeiro, né? Que você pode ter uma conta família desde que as pessoas morem na mesma casa. Posso? Pode. Veja bem. Essa questão é muito boa. Eu não tinha pensado nessa questão e você me instigou, viu, Iago? Você é um perturbador mental. É o seguinte. Fazer uma pergunta. Você é casada? Não. Uhum. Você é casada, Yasmin? Sim. Ótimo. Teu marido tem a tua senha? Não. Entrega o cartão para ele. É uma questão que o banco diz intransferível. Mas se ela transferir, se ela emprestar para o marido, ou para o irmão, ou para a mãe, pois é. Ela está responsabilizando, mas não que isso seja um ilícito. Ela vai ter que assumir as responsabilidades pelo uso indevido daquele cartão por uma outra pessoa. Mas a questão com relação à internet e essas aquilo que eu estava terminando de falar, sobre inclusão tecnológica. Se você não pensar da inclusão tecnológica do ponto de vista da pessoa, do ser humano nessa nova situação tecnológica, você vai ter simplesmente o olhar do mercado vendo o cidadão como consumidor. Então, como consumidor, ele é um consumidor, não é 2. Então, ele vai pagar por 1, não pode pagar por 2.
E sempre foi assim, foi desde a Microsoft, um hardware, um software. Não existia regra sobre isso, a Microsoft em contrato colocou. Então, o modelo de mercado se estabelece que vai ser só nesse computador. Se você compartilhar, não vou permitir. E aí você tem um lucro excessivo, uma vantagem. Exato. E começa a criar um monopólio tecnológico. Eu não sou contra monopólios tecnológicos, desde que eles sejam o quê? Fruto de inovação. O que eu sou contra é de modelos de negócios que gerem monopólio e que utilizem a sociedade como mercado apenas, e não tendo uma dimensão social. Vocês falaram uma coisa, estava falando essa coisa interessante, né, da regulação do mercado, do monopólio. A gente teve uma situação, as pessoas gostam muito de culpar o capitalismo por tudo, a gente teve uma situação nos países da esfera da antiga União Soviética. Você tinha uma regulação, obviamente, muito grande dos bens culturais, né? E quando começou o VHS, circulavam VHS dos filmes ocidentais lá, né? Mesmo? E era um problema, um pouco de censura, mas muitos não era por censura. O cara queria ver Rambo, o cara queria ver algumas coisas que, enfim, sempre tem um aspecto ideológico junto, mas eles queriam ver coisas divertidas. Que iam contra... Sim. E é um pouco que existe, o que vai existir sempre, não é? Porque tem a ver com... É um produto cultural, mas é cultura, né? As pessoas não precisam ir muito longe, Iago, nem Yasmin. Vamos a 10 anos atrás aqui no Brasil. Há 10 anos atrás, no Brasil, você via os caras na rua jogando CD, vendendo CD de filmes, etc. E a polícia baixava, porque ali, sim, você tem um objeto móvel, aquilo ali quadrado e tal, vai todo mundo em cana. E eu dizia, não pode criminalizar esse pessoal. Por que não pode criminalizar esse pessoal? Porque o impacto que tem para uma Britney Spears, por um Hollywood, é ínfimo. E você coloca todo o aparato do Estado brasileiro pagando a conta, o Estado brasileiro pagando a conta por um estúdio americano receber de graça a prestação jurisdicional do Estado. Eu dizia, quem é que compra um CD na rua de camelô? É aquele que não tinha na sua casa o quê? Um computador com drive de regravação. Então, tudo gera, e desde aquela época, eu falo isso há 15 anos, que tudo passa pela inclusão tecnológica. A gente tem um caso... A gente tem um caso paradigmático e é metalinguístico até nesse caso, que um grande sucesso, talvez o maior sucesso dos camelôs nessa época no Brasil foi o Tropa de Elite, né? Que era um filme exatamente sobre a máquina de repressão do Estado. Era Tropa de Elite 2. O Tropa de Elite 2, Tropa de Elite 1, não é? Que era exatamente sobre a máquina de repressão do Estado e sobre essas franjas da cidade. Não, foi o Tropa de Elite 2. Ele saiu na rua antes de sair no cinema. É verdade, eu lembro disso. É que ele já tinha bombado antes, do Tropa de Elite foi aquele sucesso. Aí o Padilha ficou louco da vida. Eu vou cortar a conexão aqui, de forma... Vou acabar com o acesso das pessoas aqui, porque a pessoa que está assistindo a gente tem muita série para terminar, embora o assunto não tenha se encerrado aqui. Eu quero agradecer muito a presença da Yasmin, do professor Marcos, agradecer você que está nos assistindo. Este é o Big Data Vênia, o podcast sobre direito e tecnologia do J.info. Quero convidar você a nos seguir no YouTube do J ou na sua plataforma de podcast preferida. Eu sou Iago Bolívar e a edição de áudio e vídeo deste episódio é de Raoni Arruda. Muito obrigado. Se você gosta do J, conheça agora o J Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o J Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. J Pro. Não tome decisões no escuro.
Acesse www.j.info/pro e conheça mais.